Amém, Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Como o pastor falou, nós estamos na terceira semana de 7 quarta-feiras. E ele me deu um tema que eu não achei bom, não. Vou até falar por quê, pastor. Deixa eu achar minha colinha aqui. O tema que ele me deu: usando a palavra de Deus como forma de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre tive uma barreira com essa palavra prosperidade, porque eu fui muito judiada nessa área, eu e meu esposo. Nós somos assim, muito judiados em relação àquela pressão de oferta, aquele negócio de se você não dizimar você vai para o inferno, tudo contra a palavra do Senhor. Coisas que não, Deus não disse, Jesus não disse, a Bíblia não disse, ninguém disse. Mas a prosperidade, essa palavra foi muito distorcida em muitas igrejas que eu passei. Eu fui vítima muitas vezes dessa palavra. Então, quando o pastor me deu esse tema, eu falei assim: nossa, Senhor, mas prosperidade logo para mim. Depois eu entendi, tipo assim, prosperidade logo para você, para que você tire essa impressão e saiba que a prosperidade que eu prego, que está escrito, não é a que você já ouviu e a que você já foi vítima tantas vezes. E antes de falar sobre todas essas áreas da prosperidade, que eu tive essa resistência, eu falei assim: não vou jogar em cima de prosperidade, eu vou pegar o início desse tema, que é usando a palavra de Deus como forma de, né? Eu vou entrar usando a palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Eu gosto quando o pastor me pede para dar aula na escola dominical. Eu gosto, pastor, porque isso me faz estudar mais, me faz ler mais, e Deus fala muito mais comigo. Então eu me entreguei, tem 7 dias que eu estou estudando sobre isso aqui. Então eu vou tentar resumir 7 dias em 30 minutos para vocês. Eu já reduzi 70% dessa pregação. E uma das coisas que eu quero enfatizar em primeiro lugar é sobre a Bíblia, usando a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Esses dias eu ouvi uma pessoa famosa falando assim: a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia é um livro tão inútil, ele é igual a qualquer conto de Chapeuzinho Vermelho. Ele usou essa história. É impossível, é inadmissível uma pessoa em sã consciência usar a Bíblia como fonte da sua vida, como inspiração da sua vida, para direcionar a sua vida. E aí eu estava assistindo uma outra pregação, e a Camila Barros falou o seguinte: ela falou assim, se esse livro não valesse nada, se esse livro fosse um conto de carochinha, por que se eu entrar na Coreia do Norte com ele eu sou executada? Por que se na China eu abrir uma Bíblia na praça eu sou presa? Porque quando Hitler tomou o poder, o primeiro livro que ele mandou queimar foi as Bíblias. Ele arrancou tudo da biblioteca da Polônia e da Alemanha. Por quê? E ela falou assim: eu sei por quê. Porque este livro está acima de reis, de reinos e de governos. E ela ainda completou: os governos não querem acabar com os crentes, eles querem acabar com os crentes que falam deste livro. O governo não quer fechar as igrejas, ele quer nos impedir de proclamar esta palavra, porque a Bíblia é viva e eficaz.
ela fala com você. Eu conversei com a Bíblia esses 7 rebanai canta labasfiliondas. Eu conversei com a Bíblia esses 7 dias e falei: Senhor, fala comigo e tira de mim essa resma de prosperidade. Tira isso de mim, Pai. Qual é a real prosperidade que o Senhor tem para mim? Como que eu chego até lá? Aí eu fiquei orando, eu fiquei jejuando. Aí eu lembrei de um livro que eu estou lendo. Ele chama Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro fala assim: para você se tornar milionário, você tem que ter uma mudança de mentalidade e você tem que ficar repetindo: eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. A gente até brincou, né, meu bem? Aí ele fala que você, para ser milionário, para ser rico, você tem que se espelhar nas pessoas ricas, você tem que andar como as pessoas ricas, você tem que fazer o que as pessoas ricas fazem, você tem que pensar como elas pensam. É igual o corvo. Eu sou o corvo, quero ser águia. Eu vou ter que me tornar águia, mas eu não tenho as asas dela, eu não tenho a destreza dela, então vai ser um pouco difícil, não é mesmo? Mas ao estudar a palavra de Deus, para fazer essa pregação, eu entendi o caminho certo da prosperidade. E eu quero passar para vocês hoje. Eu quero passar para vocês o que o Espírito Santo tem queimado no meu coração durante esses 7 dias. E nós vamos começar na carta de 3 João, versículo 2. Essa carta tem só um capítulo. E ela foi escrita para Gaio. Gaio era um filho na fé de João que ele amava muito. E ele disse o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu falei: alma próspera? Como é que isso funciona? Será que a prosperidade vem daqui? Vamos orar, nós vamos entrar na palavra agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, tão forte é a tua presença neste lugar. Tu és Yeshua HaMashiach. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor é o mesmo Deus e não muda. O Senhor fala conosco de diversas maneiras, em vários lugares, da forma que o Senhor quer. Fala conosco essa noite, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento do teu amor e da tua palavra. Me ajude, Senhor, a transmitir para os meus irmãos aquilo que queima dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém. Quando ele fala que como próspera é a sua alma, nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa carne. Como Jesus veio em carne, nosso corpo é onde nós sentimos os prazeres da nossa vida, né? A bebida, para quem é viciado, para quem usa droga, é o cigarro, é a droga, é o paladar, aquelas comidas gostosas, é o nosso prazer. O espírito é a nossa comunicação com Deus. Através do nosso espírito que nós comunicamos com Deus. Por isso ele fala que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Com o corpo eu jamais vou me comunicar com Deus, porque ele não é corpo, ele é espírito. E a alma é o elo entre o corpo e o espírito. A alma, ela é a nossa essência, ela é a nossa identidade, ela é o nosso caráter. A alma é quem nós somos. O pastor falou aqui agora, citou algumas pessoas são más, outras não têm dó de ninguém, outras isso, outras aquilo. Isso tudo vem da nossa alma. A alma, ela alimenta tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. Tem um versículo na Bíblia que fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo.
Tem um poema que fala que os nossos olhos são a janela da alma. E tem pessoas que usam esse versículo falando janela, mas não é janela, é lâmpada. Então, se os meus olhos é a lâmpada da minha alma, e a minha alma transmite tudo para o meu corpo e para o meu espírito, o que eu estou deixando entrar por essa janela, por essa luz? O que está entrando na minha vida? Porque a nossa alma é ela que interpreta e aplica a comunhão que eu tenho com Deus. Se eu alimento a minha alma da palavra, a minha comunhão é certa. Se eu alimento a minha alma com mentiras, com enganação, igual o pastor falou aqui agora, né, pastor? Com enganação, com mentiras, com picuinhas, com falta de perdão, com tanta coisa que a gente, com soberba, com tanta coisa que a alma ela carrega dentro de nós, aí ela vai transmitindo isso para o corpo e vai transmitindo para o espírito. Então, eu fui estudar bem a fundo isso. Fui procurar tudo que fala sobre a alma na palavra. Eu não vou citar tudo aqui porque é muita coisa, vou pegar só um pedacinho. A palavra prosperidade, segundo James Strong, na concordância bíblica e no dicionário bíblico, ele define a palavra grega traduzida como prosperidade como eu dou. E ele deu 3 exemplos do que é prosperidade no grego. O que é prosperidade? Ter uma viagem rápida, bem sucedida, conduzir um caminho fácil e rápido, garantir um bom resultado, fazer prosperar, prosperar e ser bem sucedido. Ele quis dizer aqui que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade também é uma vida tranquila, é um ministério bem administrado, é uma família com saúde, é você não ficar sem comida em casa, é você conseguir pagar as suas contas, você ter uma vida tranquila. Isso é ter prosperidade também. Nós confundimos muito que prosperidade é só quem tem dinheiro, e isso não é verdade. Só o fato de nós estarmos aqui hoje, termos um carro, termos um teto para ficar embaixo, um chuveiro para tomar um banho. Gente, quando eu vou tomar um banho, que eu estou muito cansada, eu falo, Senhor, muito obrigada por esse chuveiro, que coisa boa. Aí você deita naquela cama confortável, aquela cobertinha cheirosa, maridinho do lado, ou às vezes não, tá sozinha ainda, não casou, vai casar. Aí isso é prosperidade. É você olhar para o seu filho saudável do seu lado. Isso é prosperidade. Mas em 1 Coríntios 16, 2, eu quero que quem tiver com Bíblia abre. Essa ideia de prosperidade, ela reflete também nos bens materiais. Não é só isso também não. Tem também bens materiais, nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios 16, 2. Coloquei minha escolinha tudo aqui, ó, para mim ler junto com vocês. Diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Esse versículo aqui fala de Paulo. Paulo, ele pediu para os coríntios, todos os crentes da cidade de Coríntios, juntar dinheiro durante a semana, para que quando ele fosse lá buscar o dinheiro, eles não tivessem que juntar tudo no mesmo dia. Só que tem um detalhe, ele falou que no primeiro dia de cada semana, vamos imaginar que seja segunda-feira, toda segunda-feira o irmão Roosevelt vai pegar um pouquinho de dinheiro para poder juntar, para quando Paulo chegar, o irmão Roosevelt já juntou lá uns R$1.000 para ele. Aí a irmã Ione vai fazer a mesma coisa, o irmão Divino, todo mundo vai fazer isso. Mas por que ele falou assim? Olha, cada um de vós põe a parte em casa. Põe a parte, separe a parte, conforme a sua prosperidade. Eu falei, conforme a sua prosperidade. Prosperidade da alma. Sabe quando a pessoa fala assim, Deus colocou no meu coração? Deus pôs no meu coração para fazer isso. Meu esposo usa muito essa expressão, ele fala assim, bem,
Deus pôs no meu coração de doar tanto para a pessoa. Deus pôs no meu coração de abençoar a pessoa. Então, o coração, como a gente fala, no coração vem o sentimento, vem o amor, vem tudo, mas na verdade é da nossa alma, que também é chamado de coração. Então, ele praticamente falou assim, ó, conforme a sua prosperidade, conforme o que está no seu coração, e vai juntando, para que quando eu vier, não façam coletas quando eu for. Quando uma pessoa te pede uma oferta assim, na hora, você fala assim, nossa, irmão, agora eu não tenho. Ou se a pessoa falar assim, irmão Manuel, dia 10, eu vou precisar disso e disso. O senhor pode me arrumar 20 reais, 30 reais? E hoje é primeiro. Dia 10 eu posso. Então, Paulo deu aqui uma estratégia de você juntar dinheiro. Durante a semana, no primeiro dia, separa um pouquinho, porque quando eu for, eu já quero a grana toda reunida, né, pastor Luiz Antônio? Eu já quero tudo reunido. Mas por que ele mandou separar esse dinheiro? Porque os irmãos lá de Jerusalém, já tinha 2 anos que eles tinham passado por um período de muita fome, e eles estavam precisando muito de dinheiro para se alimentar, estavam passando uma necessidade imensa. E Paulo pediu essas ofertas para isso. Mas ele deixou claro, conforme a sua prosperidade, conforme a sua alma se dispuser, para doar. Aí tem alma que fala assim, eu não tenho nada com ninguém de Jerusalém. Eu ganho pouco, eu já não ganho quase nada. O que eu ganho eu não dou conta nem da minha casa. Isso não é uma alma próspera. Essa não é uma alma próspera. A alma próspera é aquela que o mínimo que ela tem, ela ainda divide com a outra pessoa. Às vezes ela não tem o dinheiro, fala assim, olha meu irmão, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma lata de arroz lá em casa que eu vou te dar metade. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu posso te dar 3 ovos, eu tenho 6 lá em casa. Sabe, a alma próspera, ela não se prende na finança. Ela não se prende no doar, ela não se prende no ajudar. Por isso, quando João falou para ele aqui, para Gaio, ele falou assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O ministério de Gaio era hospedar as pessoas na casa dele. Tem o nome, acho que eu até coloquei aqui, hospitalidade. Ele tinha, o ministério dele era hospitalidade. Aí você pensa assim, mas hospitalidade é só colocar a pessoa na casa. Não é tão simples assim. A irmã Wagner está lá na casa dela, ela está sozinha. Ela vai levantar de manhã, ela vai comer um pãozinho aqui com um cafezinho. Se tiver uma pessoa diferente na casa dela, uma visita, ela vai fazer um bolo, ela vai comprar um, né, irmã Wagner? Você vai querer servir bem essa pessoa. Isso é o dom da hospitalidade. Aí quando, por exemplo, a gente já recebeu muitas pessoas na nossa casa, quando a visita vai embora, a energia vem mais cara, a água vem mais cara, a geladeira ficou vazia, não é, irmã Luísa? É o que eu digo. Então, quando você tem o dom da hospitalidade, você não se importa com essas coisas. A única coisa que você importa é em servir, é fazer o bem naquela hora e naquele momento. Por isso, Deus falou comigo que a prosperidade, ela vem da alma, não é do seu esforço, é daqui. Se você tem uma alma próspera, o que está aqui dentro vai para fora, e Ele te prospera na medida que você vai prosperando outras pessoas. E tem mais uma coisa, quando a gente quer ser próspero, eu quero, eu acho que todo mundo quer, né? Tem alguns obstáculos, algumas pedras no caminho da nossa alma. Igual a gente estava conversando aqui agorinha, de todas as pedras. E um dos grandes exemplos disso foi o rei Uzias. Quem já leu sobre o rei Uzias aqui? Gente, leia 2 Crônica. Gente, eu não conheci ele estudando sobre isso aqui. Ele foi rei de Judá dos 16 anos até os 52 anos. Ele foi rei de Judá. E ele propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus. Nos dias em que ele buscou o Senhor,
Deus o fez prosperar. Nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Só que ele prosperou tanto. Gente, ele era um homem tão inteligente. Ele buscou tecnologia da época, né? Para o reino dele. Ele furou poços, cisternas. Ele gostava de agricultura. Ele tinha várias plantações. Ele tinha soldados, muitos exércitos. Ele era o bambambam. Ele era o cara da época. Ele era assim hoje um bilionário, influencer com mais de não sei quantos milhões de seguidores. Esse era Uzias. Só que aconteceu uma coisa com ele. O seu coração mudou quando ele alcançou prestígio e poder. E as suas conquistas o levaram a agir de uma forma errada. Quantos de nós oramos e Deus nos prospera, e quando Deus nos prospera, nós nos afastamos da presença de Deus? Ou nós agimos de maneira errada? Mas o que Uzias fez? Eu fiquei curiosa. O que ele fez? Ele chegou de peito aberto, né? Eu sou o tal, e entrou no templo para poder queimar incenso. Não, eu que vou entrar aqui, eu que vou queimar meu incenso. 80 sacerdotes foram atrás dele. Você está louco? Mais ou menos isso. Você está louco? Você não pode entrar aqui. Quem queima incenso são sacerdotes. Deus não permite. Aí ele se irou, ficou bravo e já estava com incenso na mão para queimar. E Deus o feriu nessa hora com lepra. A lepra começou na testa dele na hora. Leiam, gente. Leiam 2 Crônicas. Vocês vão ficar impressionados. E mais do que depressa ele saiu correndo de dentro do templo e viveu o resto dos seus dias numa casa, afastado de todo mundo. Por que isso aconteceu? Porque a prosperidade dele externa não acompanhou a interna. A prosperidade dele foi só fora. Ele foi corrompido pela quantidade de coisas que ele conquistou. Ele já estava se achando. Ele estava assim, não, eu sou tal e pronto, acabou. Então, gente, uma das coisas mais incríveis que eu achei nessa história, e eu fiz uma comparação com os dias de hoje, é que as igrejas hoje estão repletas de Uzias, de homens que não eram nada, não eram ninguém, e hoje estão pregando, chegam de helicóptero, não conversam com seus membros, só quer o dinheiro, retorno, e estão cobertos de lepras espirituais. Nós não podemos ver, mas Deus pode. Estão cobertos de lepras espirituais. Então nós não podemos deixar isso chegar na nossa alma, porque se a nossa alma não é próspera, nós não seremos prósperos também. A mesma prosperidade que está na nossa alma, ela tem que externar para a nossa vida. E uma inclinação, uma coisa mais séria de tudo, eu tirei tudo, gente, mas eu deixei isso aqui para bastante evidência. Uma inclinação normal do ser humano, eu já ouvi muita gente falar isso, é achar que as nossas conquistas são frutos do nosso esforço e das nossas habilidades. Eu passei no vestibular porque eu estudei, eu paguei o preço, eu estudei para um concurso, eu trabalho em tal lugar e ganho 20 mil, mas se eu não tivesse feito, eu não tinha passado. Eu comprei uma casa, mas eu comprei porque eu trabalho dia e noite. Eu saio de casa às 6 horas da manhã, eu volto 8 horas da noite. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. Eu que faço, eu que aconteço, eu que sou. Nós esquecemos muitas vezes da intervenção de Deus em todas essas tarefas. Se Deus coloca uma gripe forte, você nem sai de casa. Como que é você que faz? Como que é da força do seu braço? Não é da força do seu braço. É Deus. Quantos milagres da gente nem ter trabalhado, Deus já trouxe a nossa porta.
Quantas vezes Deus interviu nas nossas vidas e a gente de cama, e gente, eu já não consigo sair para trabalhar. Deus traz o sustento para você, porque é Ele, tudo é para Ele, e por Ele são todas as coisas. Não se engane em achar que a prosperidade, o seu sucesso depende de você, da sua beleza, do seu estudo, da sua faculdade. Não! Esquece! Isso para Deus é nada. Quando Deus colocou o seu povo na terra de Canaã, o Senhor também os advertiu a não tornarem orgulhosos das suas conquistas. Vou ler esse versículo aqui para vocês. Deuteronômio 8, 17 e 18. Olha só. Não digas, pois, ao teu coração, à tua alma, não diga: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá força para adquirir as riquezas. É Ele. Se não for Ele, você nem come. E quem não tem, tem que dar também. Quando a gente não tem, é que a gente tem que ter a alma mais próspera do mundo. É aí que você mostra que a sua alma é próspera. Não é quando você tem, é quando você não tem. Quando Jesus ficou na porta do gasofilácio, sentado, vendo as pessoas trazer as suas ofertas, aí vinha a irmã Wagner, trazia R$500, o irmão Manuel trazia 200, vinha o outro trazia, está sobrando, o divino trazia 1.500. Aí chega a pessoa, pastora Nádia, tudo que ela tinha, porque o coração é próspero, ela sabia que Deus estava recebendo aquilo. Quando nós ajudamos o nosso próximo, o missionário, o pastor chega aqui e fala assim: irmãos, dá uma oferta de amor, pode ser R$10, pode ser R$5, pode ser R$50, aí você tem R$20 na carteira, na bolsa. Nossa, mas eu tenho R$20 nesse dinheiro que eu tenho que comprar pão amanhã e leite para meus filhos. Aí você se prende naqueles R$20. Ou você vem aqui na frente e fala: pastor, eu tenho 20, eu troco para mim, eu deixo 10 porque eu quero ajudar, e eu vou pegar 10 e vou ficar tudo e comprar um pão amanhã. É dividir. É dividir. Quando eu e meu meio tinham que dividir, a gente levava para dentro da nossa casa. O pão custava 3 centavos. Eu comia um, ele comia outro, e o nosso convidado comia o pão seco. Mas Deus, Ele enxerga a prosperidade da nossa alma. E é através da prosperidade da nossa alma que a prosperidade financeira chega nas nossas vidas. Eu quero ler uma coisa aqui. Nós devemos ser como o leito de um rio, por onde os recursos sempre passam. Não param de entrar, mas também não param de sair. O rio, ele se enche com águas de outros rios. E do mesmo jeito que ele enche de outros rios, ele transborda para outros rios também. E a alma próspera é assim. Ela recebe de Deus e ela escoa para as outras pessoas. Para o missionário, para a igreja. Mas não é só dinheiro, não. Não é só dinheiro, não. A alma próspera, ela quer ajudar de qualquer forma. Ela quer ajudar na limpeza. Ela quer ajudar no Ministério das Crianças. Ela quer ajudar varrendo o pátio. Ela quer ajudar na portaria. Pastor, me ajuda. Me fala alguma coisa que eu posso fazer. Eu quero fazer alguma coisa no reino de Deus. Eu nunca esqueço do irmão lá da Luz para os Povos. Ele tinha um problema mental. E ele gostava muito de estar na igreja. Ele queria ajudar de alguma forma. E ele era muito forte. Sabe o que ele fazia? Ele segurava a caixa de som no ombro o culto todo. Ele falava assim: deixa eu segurar, pastor, deixa eu segurar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E ele ficava com a caixa de som o culto todo nas costas, porque era a única coisa que ele conseguia fazer. E tantos de nós temos tanta coisa para doar, temos tantas coisas para
transbordar na vida da igreja, na vida do pastor, na vida do irmão, na vida do missionário, onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora, no seu setor, e nós retemos tudo dentro de nós. Quando Deus falou isso para mim, eu falei: Senhor, que coisa forte. É isso, então? Então é isso. É assim que eu vou ter sucesso na minha vida? É assim que eu vou ter prosperidade na minha vida ministerial, na minha vida como empresário, como mãe, como funcionário, como esposa, como marido? É isso. A prosperidade não é ter, é ser. É ter a alma limpa, próspera e aberta para contribuir e para ajudar. Um dos textos bíblicos que mais reflete isso foi quando Jesus Cristo falou sobre o reino de Deus, que todos nós conhecemos, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino, quando o reino faz parte da nossa alma, quando nós filtramos o que entra pela luz dos nossos olhos, quando nós usamos o elo da alma para ser mais próximo de Cristo, para ter uma comunicação mais limpa com Ele, quando a gente aprende isso, gente, eu aprendi isso nesses 7 dias, eu falei: Senhor, me ajuda a ser próspera, me ajuda que a minha alma seja próspera, que tudo que eu tiver seja teu, que eu não retenha nada que tem dentro de mim, nem voluntariedade, nem dinheiro, nada, nem gentileza, nada. Então que isso fique nos nossos corações. Mas agora eu quero fechar aqui com chave de ouro. Aguenta aí, pastor, passei um minuto. Lá em Lucas 12:16. Cadê meu Lucas aqui? Gente, presta atenção. Tanto que a alma, ela que comanda tudo, ela que toma as decisões, é ela que fica lutando com a gente, sabe? Você vai na igreja, não vai, você vai, não vai, o corpo tá lá, né? E o corpo fica esperando para poder obedecer, o corpo, o espírito, e a alma fica lá, lutando. Jesus reprova a avareza. Jesus está pregando, né? Falando às pessoas lá no monte, e um rapaz fala para ele assim: Mestre, ordena meu irmão para que ele divida a herança comigo. Jesus fala para ele assim: por acaso eu sou juiz? Aí ele vai contar uma parábola. E ele fala assim, no verso 16: e lhes proferiu ainda uma palavra dizendo, presta atenção: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo dizendo. O que arrazoava? Ele ficava igual mais meu bem na cama lá à noite, que a gente fica assim, bem, e se a gente fizer assim? E se a gente colocar aquelas caixas assim na promoção? Aí vai ficar melhor. Não, mas peraí, só um pouquinho. E se a gente dividir a fábrica no meio? Ele ficou desse jeito, ele ficou doido com tanta coisa que ele tinha. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, que o celeiro dele estava pequeno, e reconstruí-los-ei maiores. A solução que ele achou foi essa: todo o meu produto e todos os meus bens ele vai colocar lá. Ele vai recolher tudo, vai derrubar o celeiro dele, que está pequeno, não está cabendo mais, e vai fazer um tanto, tipo aqueles graneleiros, grandão, para ele colocar tudo. Ele falou assim: aí eu não vou ter perda, não vou ter que precisar de dar nada para ninguém, e é isso. Aí ele fala assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. E ele fala: agora descansa, come, bebe, regala-te. Agora você tem muito dinheiro no banco, você ganhou uma promoção,
Você está ganhando tanto, agora você está tranquilo, você vai viver muito tempo. Então agora você pode comprar aquele carro novo, agora você pode viajar, agora você pode isso, agora você pode aquilo. Ele pensava dessa forma, mas aí Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Adianta? E ainda tem a finalização. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você entesoura tudo aqui. A sua alma retém a sua riqueza. A palavra não fala que você não pode ser rico e nem que você pode acumular bens. Não é isso. Ele fala que você não pode reter os bens só para você. Então você tem que dividir, não vender sua casa e dar dinheiro para os outros, mas você tem que ser generoso. Nós pensamos que só fazer o mal, fazer a coisa errada, nós estamos pecando, mas quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós também estamos pecando. Eu estou pecando se eu puder fazer o bem e eu não fizer. Então, meus irmãos, isso foi o que Deus falou comigo nesses 7 dias. Tem muito mais coisa, mas o tempo é curto. E eu quero muito que vocês leiam 2 Crônicas e conheçam a história do rei Uzias. Pastor apelou, perdeu. Leiam, conheçam a história de Uzias. A soberba entrou no coração dele. A usura entrou no coração dele. E ele chegou achando que era um talo. E o que Deus faz com o talo? Não é verdade? Então que Deus abençoe todos nós. E que nós possamos, em nome de Jesus, refletir, ler, estudar. Porque este livro, ele conversa com você. É incrível.